porque a gente trabalha 24 horas, a gente viaja, às vezes a gente não tem tempo de estar com a esposa, com os filhos. Já contei algumas coisas para vocês. Eles puderam vir aqui uns 2, 3 dias e já tinham que voltar. Não tínhamos condição de segurar a família inteira aqui. Será que Deus não vê a nossa dedicação? Será que Deus não vê toda a nossa fidelidade aos princípios da palavra de Deus? Eu queria falar com Deus hoje através dessa música, Meu Jesus. E eu quero agradecer ao Gerson, o Tal, a banda. Por quê? Porque nesta semana a gente está lembrando de uma coisa básica, de uma coisa simples, que é prioritário na nossa vida: oração, estudo da Bíblia. Sabe por que algumas vezes eu abro a Bíblia e dou ênfase à Bíblia? Porque esse é o caminho. O Senhor disse assim: ande por esse caminho e você será salvo. Ande por esse caminho e você terá vitória. Agora, tem gente que acha que não é esse caminho, que você tem que inventar qualquer coisa extraordinária, menos oração, menos estudo da Bíblia, menos consagração para você vencer. E aí você vai vendo que até mesmo dentro da igreja você pode ser um frustrado. Até dentro da igreja você pode observar que está perdendo o seu tempo. E eu não quero que você perca o seu tempo. Eu quero que você valorize todos esses momentos que estivermos juntos essa semana, até o dia que veremos face a face o nosso Deus e o nosso Salvador. Vamos cantar? Cante como se estivesse falando com Ele. Esqueça da gente aqui na frente. Cristo, eu preciso de Ti. Como eu preciso? Sonho em poder Te tocar. Faça que eu consiga confiar em Teu grande amor. Põe em mim Tuas mãos. Vem me curar. Toca o meu rosto, toca os meus sonhos. Faça-me ver de novo, Pai, Tua vontade, Tua verdade. Eu quero ver meus desejos vou Te entregar, a minha vida em Teu altar, meu Jesus. Nós vamos cantar mais suave aqui, para eles cantarem mais alto ali. O grande coral. Consiga confiar em Teu grande amor. Põe em mim Tuas mãos e com Teu toque, Senhor, vem me curar. Toca meu rosto, minhas lágrimas, toca meu sonho, meu coração. Faça-me ver de novo, Pai, Tua vontade, Tua verdade. Eu quero ver a Tua luz. Os meus desejos vou Te entregar, minha vida em Teu altar. Toca o meu rosto, por favor. Toca os meus sonhos.
sonhos, faça-me ver de novo, Pai, tua vontade, tua verdade, eu quero ver a tua luz, os meus desejos vou te entregar, a minha vida em teu altar, meu Jesus. Senhor Deus, está muito difícil, está complicado pra caramba, porque a gente, desde que é pequeno, a gente ouve que o Senhor vai voltar, que o Senhor vai tirar a gente dessa injustiça, dessa podridão, dessa corrupção, dessa tristeza, dessa dor, desse vazio e desse sofrimento. E o Senhor não volta. Nós precisamos de Ti mais do que o Senhor imagina. Cada um tem um problema diferente aqui, e o Senhor conhece melhor do que nós os nossos problemas e as nossas dificuldades. E nós queremos aprender com a Tua palavra. Nós queremos levar a sério o estudo da Bíblia. Porque ou acreditamos, ou desistimos. E a gente está sentindo que não vale a pena desistir. Porque quando a gente desiste, a gente se apega às coisas superficiais e passageiras e momentâneas. E a gente se quebra. A gente é destruído. A gente é esmagado. A gente é humilhado. E a gente está sentindo que o tempo vai passando. E mesmo a gente sabendo que isto é verdade, a gente gosta disso. Tem que acabar isso. Tem que mudar isso. Mas eu quero agradecer ao Senhor porque, como diz a Bíblia em 2 Pedro capítulo 3, verso 9, o Senhor ainda não voltou porque tem muita gente ferida, tem muita gente perdida, tem muita gente sem esperança, e o Senhor quer dar mais uma chance, mais uma oportunidade para agarrarmos aquilo que é essencial para a nossa vida, que é entregar e viver para sempre ao Teu lado. Ajuda-nos, por favor, a entender isso através da Tua soberania, através do Teu poder, a Tua glória, porque é isso que nós precisamos. Não pelos nossos méritos, mas em nome de Jesus. Amém? Obrigado mais uma vez. Eu estou incomodado com algumas coisas, sabe? Outro dia eu estava conversando com alguns amigos aqui da comunidade Vila Olímpia. E a gente está acostumado com isso, inclusive isso é uma influência europeia, né? Influência americana também, em certo sentido. Que a gente está numa comunidade como se fosse um teatro. O que é um teatro? Alguém se apresenta lá na frente, todo mundo fica sentado, se for legal, bate palma, se não for legal, fica quieto. Tem alguns lugares que até vaia. Por uma questão de respeito, você não vaia. Mas você fica, às vezes, no carro ou ali em casa comentando, poxa, essa mensagem não foi legal, esse pensamento não foi legal, essa história não colou com essa. E aí a gente fica muito crítico. E o objetivo da comunidade não é ser um teatro. O objetivo da igreja adventista é ser parecido com uma academia, onde todos nós temos necessidades diferentes, fazemos exercícios diferentes, e aí tem um orientador, e esse orientador chega para o boliviano e diz assim, se você não cuidar, você vai ter problema com o seu joelho, com as suas costas, então você tem que fazer direito isso aqui. Aí daqui a pouco ele vem para esse lado aqui, orientador, e fala, olha, você é linda, é maravilhosa, mas você tem que cuidar, senão você daqui a pouco não vai ter mais condição de fazer exercício. Tá certo? Você vai engordar, aquela coisa toda, né? Que você não quer. E assim que deve ser. Eu não posso ser o centro da atenção. As pessoas que estão aqui na frente não podem ser o centro da atenção. O centro da atenção tem que ser Jesus Cristo. O centro da atenção são as pessoas nas quais Ele ama. E nós entramos junto, né? O pessoal do tal, da banda, da encenação, ou da dramaturgia, e eu, estamos todo mundo junto, porque todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Eu falei na oração e repito. O Senhor ainda não voltou e não nos tirou dessa dor e dessa tristeza, porque tem muita gente que precisa do seu amor, e o único meio, ou o único método que Ele usa é através de você.
é através de mim. Entendeu? Não tem outro jeito. É você e eu. Esse é o método que ele criou. Depois você pode até perguntar para ele, quando você ver ele pessoalmente, por que só teve esse método? É porque ele é sábio, ele é soberano. Falando em soberania, outro dia eu estava lá em Atibaia. Quantos já foram em Atibaia aqui? Conhece ali a Pedra Grande? Um dia nós fomos gravar um clipe. E eu nunca tinha subido lá na Pedra Grande. E quando eu subi, na primeira olhada assim, eu fiquei com medo, porque a gente teve que sair da parte de segurança e começamos a descer assim, e é muito alto. Mas uma coisa interessante eu observei. Sabe o que eu observei? Que lá de cima da Pedra Grande, você consegue ver Amparo, uma cidade não muito longe, você consegue ver Campinas, é óbvio que você consegue ver Atibaia e outras cidades, mas quando você está de carro, de trem ou de ônibus, você não consegue ver. Você só vê quando você está no alto. Em outras palavras, estou falando isso porque eu pensei isso naquele dia. Deus, ele tem uma visão do alto das coisas. E nós, seres humanos criados lá de baixo, onde nós estamos. A gente não consegue ver como é ou como são as coisas. E ele, através da sua soberania, ele sabe o que é melhor para você e sabe o que é melhor para a gente. E aí a gente fica questionando como um bebê, como uma criança fica questionando a experiência de um pai e de uma mãe. Outro dia eu estive em Vitória, se eu já contei isso para vocês, me perdoe, vou contar de novo. Eu estive em Vitória e eu estava fazendo um projeto chamado Final de Semana com Deus. Sexta, sábado e domingo. Teve um projeto do reencontro, lá no meio, só para jovens, foi muito legal. E aí alguém disse assim, pastor, nós queremos que o senhor fique mais um dia aqui. Nós vamos trocar a sua passagem, se for necessário pagar multa, a gente vai pagar multa, não tem problema nenhum. Mas queremos que o senhor fique aqui mais um dia. Eu falei, por quê? Porque segunda-feira, tem uma reunião, eu não acreditei, ela existe até hoje, tem uma reunião chamada Reunião do Poder. Ah, é? Onde é que é? É numa das comunidades aqui, adventistas de Vitória, da Grande Vitória. Ah, é? E que hora que é esse programa? À noite? Não, às 16 horas. 16 horas? Mas o pessoal não estuda, não trabalha. Pastor, eu não sei te explicar, mas eu nem vou avisar que o senhor vai lá. O senhor vai ter uma experiência incrível, impressionante. E eu tive essa experiência, porque quando eu cheguei, a igreja estava completamente lotada. Sabe qual é o nome que eles dão para aquela reunião? A Reunião do Poder. Sabe o que tem aqui, ou ali? Tem até hoje? Momentos de louvor, momentos de oração e momentos de estudo da Bíblia. E daqui a pouco eu sentei e vim aqui no primeiro banco, fiquei olhando, e daqui a pouco me deram a palavra, eu cantei algumas músicas antes, e quando eu estava para orar e começar a mensagem, alguém me mandou um bilhete, e esse bilhete, ao abrir, estava escrito assim, pastor Ronaldo, por favor, ore, porque uma criança, um bebê com 2 meses, através de uma bala perdida, foi atingido e está numa UTI. Está com risco de vida. Naquele momento, nós nos ajoelhamos, nós oramos, pedimos o poder de Deus, terminou o programa, eu voltei para São Paulo, eu trabalhava aqui próximo de vocês. Logo depois, uns 15 dias, recebi um telefonema muito legal. Sabe qual foi o telefonema? Pastor, um milagre aconteceu, a criança saiu fora de perigo, e está tudo certo com ela, louvado seja o Senhor. Muito obrigado pela sua oração. Será que foi por causa da minha oração? Será que foi pelo meu poder? Não. Foi pela soberania de Deus e o poder de Deus. E depois a gente descobre por que Ele permitiu que ela vivesse. Porque tem gente, e aí vem um ponto interessante para a gente analisar nessa noite, que quando acontece um milagre de um câncer, por exemplo, minha mãe está com câncer, vai fazer uma cirurgia aqui no começo de agosto. Eu estou positivo, eu sou otimista. Eu acho que Deus pode fazer uma bênção e curar minha mãe, não tenho dúvida disso. Como também não. Mas eu tenho que acreditar que tudo isso que acontece nesse mundo de pecado, o Senhor usa para o meu crescimento espiritual. Ele não é o causador da morte, eu já falei isso, ele não é o causador da miséria, da destruição, mas ele usa como um processo de reciclagem isso, para reestruturar a nossa vida. Só que hoje a nossa visão é muito tacanha, muito pequena, a gente não está no alto, a gente não está vendo todas as coisas, e aí a gente tem que confiar. Então eu vou te dar alguns exemplos aqui.
Um do Velho Testamento e outro do Novo. Sabe por que eu vou dar 2 exemplos? Um do Velho Testamento e outro do Novo? Porque tem gente que só valoriza o Novo Testamento. E algumas vezes eu apresentei, quase na maioria delas, mensagens do Novo Testamento. Então eu vou falar um pouquinho sobre o Velho Testamento, porque a Bíblia é uma unidade entre o Velho e o Novo Testamento. Quando você fala de amor, é do Velho e do Novo. Quando você fala de perdão, é do Velho e do Novo. Quando você fala de misericórdia, é do Velho e do Novo. Aí você tira realmente a opinião e a posição soberana de Deus. Está afim? Ou não está afim? Podemos terminar. Está afim? Se você está afim, então abra o seu smartphone, abra o seu iPad ou abra a sua Bíblia e vá primeiramente ao livro de Números, por gentileza. Não vamos demorar. Números. E ao chegarmos em Números, nós vamos sentir uma situação parecida com o tema dessa noite. Que situação é essa? A situação de um grupo grande de pessoas que viveu aterrorizado, esmagado, humilhado, escravizado durante muitos anos. Não foi uma semana, não foi um ano. Tem gente que tem um problema um mês, no outro mês recupera o problema financeiro. Tem um problema nesse ano, mas outro ano tem um tino comercial e com sabedoria vinda dos céus, ele consegue se virar. Não, foram mais de 100 anos. Alguns dizem que foram 400 anos. Está escrito isso. Alguns questionam isso. Eu não estou preocupado se é 100, se é 200, se é 1 milhão de anos. Não importa isso aqui. Eu quero saber e quero colocar para vocês o seguinte. Eles estavam questionando a mesma coisa que ela questionou. Deus esqueceu da gente? Deus não se importa com a gente. Porque Ele não é um Deus poderoso que nos escolheu para fazermos diferença na vida das pessoas. Por que a gente está escravo aqui? Como nós estamos escravos. E aí, de uma forma fantástica, no momento certo, no tempo certo, o Senhor liberta o povo hebreu. E eles começam a caminhar em direção à terra prometida. E o Senhor disse várias vezes, confia em mim, vai dar tudo certo. Nós vamos caminhando juntos e vai dar certo. E aí, eles chegam, depois de um tempo de viagem, a um lugar chamado Cades Barneia. Faltava pouco tempo, gente, para eles entrarem na terra prometida. E aí alguém teve uma ideia. Quando você lê a Bíblia em Números capítulo 13, pode ir para lá. Números capítulo 13, você encontra algo interessante. A Bíblia diz em Números capítulo 13, em negrito, a missão de reconhecimento, não é, da terra prometida. E lá foram escolhidos os príncipes a dedo, um de cada tribo, um de cada família. E a Bíblia diz no verso 1, e aparentemente você entende assim, quando você não analisa o contexto e a parte original, de que Deus é que mandou aquilo. Como é que Deus faz uma promessa? Dizendo assim, confia em mim, vai dar tudo certo, vocês vão conquistar a terra prometida, e daqui a pouco ele diz assim, não, vamos espiar a terra primeiro. Não é assim que Deus faz. Não é desse jeito que Deus faz. Isso aqui é uma ideia humana. Isso aqui não é uma ideia divina. Essa ideia de ir até lá. Mas como Deus, Ele permite, Deus tolera muitas vezes as nossas decisões, inclusive para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Ele falou, já que vocês querem assim, eu acho que não precisa perder tempo. Vamos enfrentar. Deus vai dar a vitória, não tem problema. Sabe o que aconteceu? Foram lá, ficaram 40 dias, 40 noites, viram os gigantes, viram os muros altos de Jericó, e aí trouxeram algumas amostras, como você já sabe, frutos enormes. Não é? Frutos enormes, um carregando aqui. Não tem isso hoje. Não tem isso hoje. E quando eles chegaram, todo mundo estava numa assembleia esperando o tal do relatório. E qual não foi o relatório? Vai no verso 29, do capítulo 13. Olha o que diz aqui, eu vou ler a partir do verso 27. Fomos ver a terra, como vocês mandaram. Que maravilha! De fato, mana leite e mel ali. Vejam só esses frutos. E eles mostraram. O único problema é que o povo que vive lá é cruel, as suas cidades são enormes e bem fortificadas. Pior ainda, vimos lá os descendentes de Enaque, os gigantes. Gente, que coisa terrível. Esse foi o primeiro relatório, negativo. E aí levanta-se um homem chamado Caleb, verso 30, que todo mundo já conhece, e fez uma parte e falou assim, por favor, me ouçam aqui. Vocês estão ligados aí? Estamos ligados. Então é o seguinte, Deus prometeu e nós vamos vencer, vamos subir, vamos conquistar a terra. Ele era orgulhoso? Ele era arrogante? Não. Quem ele era? Alguém que confiava em Deus. Só que
naquela época tinha o mesmo problema que hoje existe. Quando alguém confia em Deus, quando alguém aceita os princípios da palavra de Deus, tem gente que zomba. Tem gente que fala, você é louco. E, infelizmente, pode ser que eu esteja falando para uma garota, para um rapaz, para um senhor, para uma senhora que pensa exatamente assim, em relação à Bíblia. E sabe o que aconteceu? Com toda essa colocação de moral, de autoridade que tinha Caleb, porque Caleb, mesmo sendo descendente de escravo, mesmo sendo pobre, ele tinha Deus no seu coração. E sabe por que o pessoal ficou quieto? Não porque ele falava bonito, não porque ele era um bom comunicador, não. Ficaram quietos pela autoridade que ele tinha da prática das suas ações. E num certo momento, depois da declaração de Caleb, levanta-se um grupo e começa a chorar, de desespero, não de arrependimento. Isso está no capítulo 14, depois você confere, se você estiver duvidando de mim. E aí, algo impressionante, o Gerson pediu para a gente se ajoelhar, pedindo o poder de Deus. Eles também se ajoelharam, só que eles não se ajoelharam para pedir o perdão e o poder de Deus, eles se ajoelharam para escolher as melhores pedras e as maiores. Porque ao pegarem as pedras, eles iriam mirar bem na cabeça de Caleb e Josué, que eram aqueles que falavam positivamente, que eram otimistas, que diziam, vai dar certo, porque Deus está conosco, nós vamos vencer. E aí, quando eles estavam preparados para matar os fiéis, para matar e assassinar aqueles que confiavam em Deus, a glória do Senhor se manifesta. Está escrito isso na Bíblia. Sabe o que eu acho mais interessante nessa história? Em primeiro lugar, que Deus cuida de nós. Mas em segundo lugar, e é muito interessante, é que quando a glória de Deus se manifesta, Ele diz assim, vocês que não confiaram, vocês vão voltar para o deserto. Todo mundo vai voltar para o deserto. Só que vocês que não acreditaram nas minhas promessas e não foram perseverantes, vocês vão ficar 40 anos no deserto e vão morrer no deserto. Porque um dia que os príncipes foram para lá vai valer como um ano. Então foram 40 dias, 40 anos. Gente, não é brincadeira, você está chegando na Terra Prometida, olhando para trás e vendo um sofrimento terrível lá no Egito, e dizendo como ela disse, Deus se esqueceu de nós. E agora, prestes é só passar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. E o Senhor diz assim, pela falta de fé, pela falta de confiança, volta para o deserto. E vocês, que não confiaram, vão morrer no deserto. Sabe o que me chama a atenção? Porque Caleb poderia ter questionado a Deus, como alguns de nós questionamos a Deus. Senhor, eu fui fiel, eu fui íntegro, eu confio na Tua palavra, não é assim? Por que eu tenho que voltar para o deserto? Vamos fazer o seguinte, Senhor, deixa eu entrar. Eu vou preparando as coisas, porque o Senhor é um Deus de poder, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me proteger dos gigantes, tal, vai dar tudo certo. Sabe o que mais me chama a atenção na vida de Caleb? Ele não questionou a Deus. Ele voltou para o deserto. Em outras palavras, você pode estar se sentindo desprezado, rejeitado, inclusive por Deus, mas Deus tem um plano para essa terra. Deus tem um objetivo para a sua vida. E o principal de todos os objetivos é você ser um exemplo, uma influência na vida das pessoas. E ele foi um exemplo na vida das pessoas. E aí, o que mais me chama a atenção é que depois de um livro, está em Números capítulo 14, depois você checa, você vai para Josué capítulo 14, eles vão receber herança. Josué e Caleb recebem herança. Aí Caleb diz assim, eu me mantenho estimulado e motivado do mesmo jeito que eu estava lá em Cades Barnea quando eu era jovem. Eu tenho a mesma alegria, a mesma disposição, sou mais velho, estou mais acabado, estou mais destruidinho, mas não tem problema. Deus me colocou dentro do meu coração e dentro da minha mente essa motivação. E eu quero mais. Eu quero uma montanha. E Deus lhe deu a montanha. Deu um presentinho para ele, uma montanha com 85 anos de idade. Sabem quem eram os vizinhos dele? Os filhos de Enaque, os gigantes.
E ele mantinha a mesma motivação e o mesmo espírito. Aonde eu quero chegar com isso? Em primeiro lugar, tem gente aqui que é fiel. Tem gente aqui que é íntegro. Tem gente que é honesto como cidadão e também como cristão. E muitas vezes pode dizer, Senhor, por que isso não passa logo? Não passa logo, porque tem gente que precisa da tua influência, precisa da tua moral, da tua autoridade, precisa do teu amor por Deus e pelas pessoas. E aí sim, poderão ser transformadas pelo poder do Espírito Santo através do seu exemplo. Isso é espetacular. Outro dia eu estava em Sorocaba, e às vezes eu misturo aí algumas histórias, às vezes posso até repetir, mas se repetir está dentro desse contexto. Uma garota que trabalhava num escritório de direito, ganhava uma grana bem legal. Vamos dizer que ganhasse uns 10 mil reais. Ganhava bem. Ela me contou isso. Ganhava uns 10 mil reais. Não sei se chega tanto. E aí um dia ela começou a observar um erro ali, outro erro aqui, outro erro lá, e ela pensou e disse para si mesma, eu não posso continuar no escritório. Eu sei que eu preciso do dinheiro, eu tenho sonhos para o futuro, mas isso está tudo errado. E eu não posso aceitar isso. E ela me contou. E ela chorava quando contava, porque era mais ou menos 10 para 1. Ela ganhava 10 mil e agora ia ganhar R$1.000 num novo escritório que o pessoal queria trabalhar de uma forma mais honesta. Ela não esperava o que eu ia fazer, mas numa celebração que a gente teve à noite, num colégio, nós tínhamos ali aproximadamente 800 pessoas, eu fiz um apelo, e eu disse assim, tem muita gente que espera que eu conte uma história de alguém que teve problemas com prostituição, Outros imaginam que eu vou contar uma história de alguém que esteve envolvido com as drogas. Eu posso contar isso. E Deus faz milagre com pessoas que se envolveram com drogas, como já fez milagres na minha vida e na vida de muitos de vocês. Deus pode transformar um problema emocional, um problema familiar, infidelidade conjugal, Ele pode transformar, Ele pode resolver. Ele pode resolver um problema de desonestidade nos negócios, Ele pode resolver. Mas eu quero enfatizar, eu disse para aquele grupo de 800 pessoas, olhando para aquela garota e usando ela como exemplo, porque existem pessoas aqui dentro que são exemplos. Não importa que você não seja chamada ou chamado pelo pastor para contar um testemunho aqui na frente, todo mundo chorar pela transformação. Porque alguns se sentem tão esquecidos, tão desvalorizados pelo grupo, que às vezes querem cometer um pecado, uma falha, para então ser valorizados e serem trazidos à frente através de um testemunho. Não me leve a mal, eu não sou contra o testemunho. Vou repetir o que eu já disse alguns dias atrás. Testemunho é legal, é muito importante, dá exemplos de várias coisas da Bíblia. Mas a sua vida espiritual não pode estar baseada em testemunhos. Entenda isso. A sua vida espiritual tem que estar baseada na palavra. Porque no momento da pressão, no momento da dor, no momento do sofrimento, o que segura você é a palavra, não é o testemunho. Mesmo o testemunho sendo um exemplo legal e bom para o seu crescimento. Eu dei um exemplo aqui para vocês. Um exemplo de uma pessoa que não teve problemas de encarar o deserto. Foi fiel. E no final, quando eu estava com quase 100 anos, dizia, eu tenho a mesma motivação. Tenho a mesma alegria, tenho o mesmo estímulo, porque eu sei o Deus que eu tenho. Hoje eu não consigo ver. Eu não tenho a soberania de Deus. Eu não estou lá na Pedra Grande. Mas eu sei que Ele vai cuidar de mim. E o último exemplo. Alguns de vocês já conhecem esse exemplo. E esse exemplo agora a gente encontra no Novo Testamento. E esse exemplo encontra-se numa experiência de dor e sofrimento. Essa experiência está em João capítulo 5. Havia um homem, para resumir, bem resumidamente mesmo, que estava no tanque de Betesda há quanto tempo? 38 anos. Pode conferir em João capítulo 5. 38 anos ele estava no tanque de Betesda, sofrendo. E você sabe, não está escrito isso nos originais, o verso 4 não está escrito. Inclusive, na nossa versão não existe o verso 4, na versão da mensagem. Mas nas versões mais tradicionais, João Ferreira de Almeida e outras mais, o verso 4 diz, inclusive tem alguns que têm a Bíblia aí, e quando você abre colchete e entra o texto, depois fecha colchete, quer dizer que nos manuscritos mais confiáveis, esse texto não consta. E esse texto diz o seguinte,
João capítulo 5, verso 4 diz o seguinte: era um misticismo, era uma crendice, era uma superstição que havia naquela época, que quando a água se movimentasse ou se mexesse, o primeiro que fosse jogado, o primeiro que mergulhasse, aconteceria o quê? Seria curado. Você já sabe, eu não sou um psicólogo, eu não sou um especialista nessa área, mas eu quero dizer para vocês que muitos dos nossos problemas são de ordem emocional, de ordem psicológica. E muitos ali eram curados, não era porque havia um milagre, que o anjo estava ali, porque os seus problemas não eram tão difíceis de serem resolvidos, e eles acreditavam. Às vezes, como aconteceu com pessoas da minha família que trabalham na área de saúde, como médicos e enfermeiros, minha esposa é enfermeira, um dia uma pessoa estava com um problema, foi engraçado, e aí o médico disse assim, olha, toma esse remedinho aqui que eu coloquei dentro desse copo de água. Não tinha colocado nenhum remédio. Tomou o copo de água e resolveu o problema da pessoa. E a pessoa estava estressada, ansiosa, e o problema foi resolvido com um copo de água. Então, tem muita gente com problemas psicológicos. É claro que depois tem um estágio, tem um desenvolvimento, e não tem copo de água que resolva. Aí tem que ter um tratamento, às vezes até contínuo e para toda a vida, porque nós somos pessoas limitadas, inclusive na parte da nossa saúde. Meus amigos, esse homem acreditava que Betesda, você sabe o significado de Betesda? Betesda, no original, significa casa da misericórdia. Então, ele acreditava que ele teria uma chance, porque ele tinha tentado de diversas formas, quando ele se tornou um paralítico. E algumas pessoas apontavam o dedo, como hoje também as pessoas apontam o dedo para você, dizendo assim, você está sofrendo, porque, como diz aí a dramaturgia, você é um pecador. Não foi isso que você falou? Você é uma pecadora. Você está merecendo isso aí. É dor, é sofrimento. Não é assim? É morte. Perda de algumas coisas materiais da sua vida. E o povo metia o pau também nesses homens que tinham doenças, que eram inválidos, que eram indiferentes. Aí Jesus se aproxima. Jesus sempre se aproxima onde as pessoas precisam dele. E nesse momento ele está aqui dentro, eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu preciso dele. E você precisa dele. E ele, de uma forma espetacular e sobrenatural, e é só ele que tem esse poder, porque ele é onisciente, ele é onipresente, não é? Ele tem esse poder. Então ele chega até o meu coração, ele chega até a minha mente, e ele diz, você quer ser curado? Em outras palavras, não rejeite o chamado de Deus, por favor. Não rejeite o chamado de Deus, porque o Senhor, neste momento, Ele está indo aí no teu coração, como Ele foi naquele homem que estava há 38 anos esperando uma oportunidade. E Ele está dizendo para você, como Ele disse para aquele homem, quer ser curado? E em vez daquele homem, claro que eu quero ser curado, é igual quando você pega um sorvete e dá para uma criança. Com raras exceções, a criança não quer um sorvete. Uma vez Jesus estava passando, pela última vez em Jericó, e havia aquele cego de Jericó, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o pessoal empurrando, separando, colocando de lado, dizendo assim, ele está muito popular, ele não precisa atender você. E ele continuava gritando, e Jesus foi até o lado dele e falou assim, o que você quer que eu faça com você? Ele disse, que eu torne a ver. E, imediatamente, o Senhor fez com que ele tornasse a ver. Era a última vez. Era a última passagem para o Jericó. E ele aproveitou a última passagem, a última vez. Será que você vai aproveitar ou não vai? Desculpe, você às vezes não gosta disso, eu também não gosto, tal. Eu não quero forçar uma situação, mas, por favor, quem é você e quem sou eu para pararmos e termos o domínio de todas as coisas, e principalmente em relação ao futuro da nossa vida? A gente não sabe. A gente não sabe. Então a gente precisa agarrar a oportunidade. Aí Jesus chega para esse homem e diz assim, você quer ser curado? Em vez de ele chegar aí e falar, claro que eu quero ser curado, já estou há 38 anos aqui. Ele diz assim, olha, eu não tenho forças, e quando eu tento, tem um outro que pula antes de mim. Sabe o que ele estava dizendo? Que o problema da sua vida espiritual era as pessoas. Posso falar uma coisa? As pessoas criam um problemaço para a sua vida. E algumas pessoas estão aqui dentro. Eu não estou pensando em ninguém, não estou falando com a metralhadora para ninguém, não é nada disso. Mas tem gente que não tem sabedoria, não tem discernimento, não tem habilidade, não tem sensibilidade. E fere, magoa, humilha o outro. O que é isso, gente? Não pode ser assim. Mas a sua vida espiritual não pode estar baseada em pessoas. Você entendeu? Eu tenho que dar um bom testemunho? Tenho. Principalmente eu.
Você também tem que dar um bom testemunho? Claro que você tem que dar um bom testemunho. Na sua casa, se o seu pai errou, se a sua mãe errou, se o pastor errou, se o amigo e a amiga errou, está tudo certo. Eles vão pagar e tem que assumir a sua responsabilidade, mas você não pode transferir a responsabilidade para eles. Porque Deus não trabalha por arrastão. Ele trabalha individualmente. E nessa noite, eu não tenho dúvida nenhuma, que Ele não está querendo argumentação, questionamento, justificativa. Ele só quer curar você. Ele só quer perdoar você. Ele só quer transformar você. E você fica duro. Por que fica duro com o teu Criador, o originador da tua máquina, que é o ser humano? Para quê? Sabe por quê? Porque o inimigo colocou na cabeça de alguns artistas, de algumas pessoas que cuidam lá dos filmes cinematográficos de Hollywood, dos grandes criadores de grandes novelas, com todo o respeito que eles merecem, porque são pessoas profissionais e fazem o seu melhor de uma forma, eu creio, até honesta. Mas às vezes nem percebem isso, não é nem por maldade, mas estão sendo usados pelo inimigo para fazer com que você tenha uma imagem de Deus negativa, de um jeito que Ele nunca foi, de um jeito que Ele nunca vai ser. E eu gostaria apenas de lembrá-lo, que mesmo sendo um paralítico, mesmo estando destruído, como muitos de nós estamos destruídos, mesmo questionando, mesmo argumentando, mesmo dizendo que Deus não nos ama, que Deus não se lembra de nós, que Deus esqueceu de nós, o Senhor é tão cuidadoso, é tão amoroso, que chega para aquele homem depois de tantos questionamentos assim: levanta-te, toma o teu leito e anda agora. Levanta-te, toma o teu leito e anda. O que aconteceu com ele? Levantou. Era um homem de pequena fé, como eu sou um homem de pequena fé. Pode ser que você seja uma mulher de pequena fé, uma garota de pequena fé, um rapaz de pequena fé, um senhor, um empresário de pequena fé. Mas não importa isso para Deus. Ele chega para você nesse momento assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. E com a tua pequena fé, com a tua fragilidade, levanta, porque quem está chamando é o Criador do céu e da terra. É aquele que vai voltar para buscar você. E aí o que acontece na vida dele? Ele é curado. Você também pode ser curado. Então você vê dois exemplos, um no Velho e o outro no Novo Testamento. Pessoas como Caleb, que mesmo na dor, mesmo se sentindo rejeitados, mesmo não sendo valorizados, alguns deles esquecidos no tempo pelas pessoas, foram fiéis e mantiveram o mesmo espírito e a mesma motivação. Exemplo do Velho Testamento. Exemplo do Novo Testamento. Pessoas doentes, pessoas inválidas, pessoas com uma série de problemas. E aí nós poderíamos enumerar aqueles outros que eu comentei. Problemas de drogas, problemas de infidelidade, problemas de desonestidade, aquela coisa toda. O Senhor diz assim: você está com problema? Tudo bem, eu estou aqui para te ajudar. Levanta, eu vou ajudar você. Posso fazer uma pergunta? Quantos, não pelas minhas palavras, mas pelo poder de Deus, de uma forma séria e comprometida, querem ser otimistas espiritualmente falando, querem ser determinados espiritualmente falando, querem ser comprometidos com Deus espiritualmente falando, dizendo: Senhor, eu já fui questionador, eu às vezes não entendo a palavra, às vezes não consigo imaginar a tua sabedoria e a tua visão e o teu discernimento, mas por favor, me perdoe nesta noite, eu me reconsagro ao Senhor. Quem quer fazer isso? Levante a sua mão. Que Deus te abençoe. Sabe o que precisa acontecer com você? Não me leve a mal. E agora eu vou te dizer por causa do tempo. Você precisa estudar mais a Bíblia. Você precisa orar mais. Eu não estou falando da oração que a gente faz aqui no programa. Aqui é legal, aqui é gostoso, aqui é motivador esse processo. É até um exemplo, até um modelo para você. Mas é quando você está sozinho. É quando ninguém vê você. Ali você demonstra a sua fidelidade com Deus e o seu verdadeiro caráter. Você sabe por que a Igreja Adventista criou um projeto chamado Reavivados pela Palavra? Porque eu, Ronaldo, todos os dias, através do meu aplicativo que eu baixei lá, Reavivados pela Palavra, eu leio um capítulo por dia. E quando eu me esqueço, de uma forma maravilhosa que a tecnologia oferece, vem assim um lembrete. Você já leu a Bíblia hoje? E aí na hora eu já
me programo e já leio se eu não li ainda. Vou repetir, mesmo que você se canse. Não tem outra alternativa, não tem outro método. Você pode tentar e depois de alguns anos a gente se encontra e você vai falar, pastor, se eu tinha razão, eu perdi tempo na minha vida. Não vai por esse caminho que você vai perder tempo mesmo. Se apegue a Deus. Hoje está tudo escuro. Hoje não tem luz. Hoje não tem uma saída. Amanhã, valores para a eternidade. Vou repetir. O Senhor não é o causador da tragédia. Não é. O Senhor não quer que você sofra. Ele não quer que as pessoas morram, como morreu meu pai e muitos queridos teus. Não quer. Mas já que entrou o ódio pelas coisas de Deus e essa separação, Ele é tão bom que Ele utiliza a dor, Ele utiliza o sofrimento, Ele utiliza a morte, inclusive, para fazer a gente olhar para as coisas de Deus. Você pode olhar ou não. Aí, desculpe. Aí você que decide. Eu ia falar o problema é teu, mas aí ia ser muito chato falar isso, né? Já falei, né? Desculpe. Tem que tomar cuidado. Não me leve a mal, também tenho erros. Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos colocar em pé e vamos cantar essa melodia. Eu só quero estar onde estás. Eu acredito que Deus tem vários planos para a minha vida. Alguns deles eu já vi, já aprendi. Outros ainda preciso aprender. E durante essa semana eu estou crescendo, não tenha dúvida disso. Acredite se quiser. Mas eu estou sendo abençoado pelos textos e pelas mensagens. Que Deus continue te abençoando também. Para a sua glória e para o seu louvor. Porque Ele é o único digno de glória e de louvor. Vamos cantar? Vamos levantar. É relacionamento de paixão. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar. Com Jesus eu quero estar. Nós estamos aqui neste mundo, mas só de passagem, aguardando uma vida futura, uma vida melhor. Essa é a promessa de Deus. Quando formos viver para sempre reunidos com Cristo, num lugar lá no céu onde só reinará a paz e o amor. Amigos, para sempre vamos ser, e o Espírito de Deus vai nos encher. Unidos a Jesus, vamos caminhar. Lá no céu nós vamos juntos chegar. É com espírito de ânimo, de determinação. Eu vou para o céu. Me ajude, Senhor. Nada me pode tirar do reino do céu. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus para sempre. Nada poderá me abalar. Nada.
decidi que sou de Jesus, Pra sempre nada poderá me abalar. Logo Cristo virá, eu vou para o céu, pois Cristo virá. Minha espera vai terminar. Logo Cristo virá. eu vou para o O céu. Valeu. Antes de nós orarmos, eu queria só lembrar aquilo que eu fiz ontem. Eu acho que deu mais certo ontem, a gente preferiu fazer desse jeito hoje também. A gente vai orar e depois você se assenta. Em 2 minutos eu quero entregar um presentinho aqui e depois a gente vai para casa. Tá bom? Querido Deus, obrigado pela liberdade religiosa que ainda temos. Obrigado porque estamos juntos, como amigos, como irmãos, aprendendo, crescendo. E nós queremos te agradecer por tudo isso. Infelizmente, algumas vezes, nós transformamos a nossa comunidade numa coisa assim como se fosse uma apresentação, um teatro e tal. E isso é complicado, porque às vezes a gente se separa, a gente fica distante. Alguns se colocam numa posição superior e outros se sentem inferiorizados. Senhor Deus, ajuda-nos nesta comunidade a vivermos como uma academia. Todo mundo crescendo, todo mundo se exercitando, todo mundo se desenvolvendo. E através da tua graça e da tua misericórdia, os líderes ajudando, aconselhando, para que um dia possamos não apenas sonhar, mas ver pessoalmente o Senhor e vivermos para a eternidade ao teu lado. Dá-nos uma boa noite, nós te agradecemos no sangue de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Assente aí um pouquinho. Cadê a Camila Carvalho? Cadê a Camila Carvalho? Você está aí, Camila? Está aí, Camila? Uma salva de palmas para a Camila, por gentileza. Você foi escolhida para receber uma coleção de alto nível que fala sobre um desenvolvimento pleno da sua saúde física e mental. São 7 passos para uma vida plena. Tem vários DVDs e tem um livro feito com alta qualidade, você já está vendo. Que Deus abençoe você. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não recebi mais nenhum nome, mas como você tem a sua agenda, seu horário, seu trabalho, às vezes você chega um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas principalmente para aqueles que chegaram mais tarde, se você é nosso convidado, se você é nossa convidada e não veio nos outros dias desta semana especial, e é nosso querido, mas não é adventista do 7º dia, nós queremos te dar o DVD dos 20 anos do Ministério Jovem. Se você estiver aí, não tenha receio, porque é totalmente gratuito, com o maior carinho, com o maior respeito. Você pode se colocar em pé? Pode se colocar em pé? E aí, uma das nossas assessoras vai até você. Tudo bem? Você vai ganhar um CD, que eu estava falando. Uma salva de palmas para ela. Como é que é o teu nome? Obrigado pela tua presença, Marisa. Desculpe o incômodo aí. Mais alguém que não temos o nome? Bom, se não recebemos, depois a gente continua amanhã. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos.